bem-vindos! Começa agora o programa Diz Aí. Na verdade, é o quadro dentro do programa CJC. Você acabou de vir dar parte dos games e agora é o momento da Palavra de Deus. Temos um tema muito especial e você de casa é o nosso convidado para ficar juntinho com a gente até o final e ser muitíssimo abençoado. Também temos um convidado, aliás, uma convidada já aqui conosco, e é a Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Oi, pessoal, a paz. A paz, uma alegria, uma honra pra gente estar recebendo você aqui. Tenho certeza que vai acrescentar muito no programa de hoje. Temos um tema que se chama Perdido na Casa do Pai. Esse tema é mais comum do que a gente pensa de se acontecer, da gente ver nas igrejas. É muito comum? É comum, é comum. Nos dias de hoje, nos atuais, vamos dizer assim, na parte da juventude, né? Os jovens, eles estão na igreja, mas o coração não está, né? Uhum. Então, hoje em dia, está muito difícil você permanecer na igreja, vamos dizer assim, né? Com tanta ilustração no mundo, né? Tanta coisa para os jovens. E quando nós vamos também, já faz um recorte e vai lá para a salvação, a gente vê que muitas pessoas, a Bíblia vai dizer que 2 vão estar dormindo. Um vai ser levado e o outro... Ou seja, a gente já vê aqui uma estimativa de 50%, digamos assim. Nós já vemos aqui pessoas que serão salvas, pessoas que não serão salvas, então nós vemos dentro da igreja esse recorte, essa diferença. E existe pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não são salvas, não tiveram um encontro com Cristo. E isso é muito triste, né? É daí que vem o termo perdidos dentro da casa do Pai. Porque existe dois entendimentos. O primeiro seria aquele das pessoas que estão, assim como nós também estamos buscando a cada dia ser mais parecidos com Cristo, estamos todo dia buscando ouvir da palavra e de repente existe alguma pessoa que se converteu há pouco tempo ou está no caminho ali da conversão, de ouvir a palavra, de ouvir as boas novas. Então, é aquela pessoa que ainda está pelo processo de conversão, mas o tema central aqui é aquela pessoa que já está na igreja, conhece as escrituras, já de repente está há muitos anos dentro da igreja, mas ainda está perdida, ainda está longe, como você muito bem falou. E quando nós olhamos para aquelas pessoas que de repente nasceram dentro da igreja, você acha que essas pessoas estão mais propensas a acontecer isso, de estarem perdidas dentro da casa do Pai? Olha, Júlia, sim, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, né? Muito jejum, muita oração, consagração, né, diariamente, todos os dias agradecer a Deus, buscar a presença dEle. Eu acho que se você estiver dentro da casa de Deus, vamos se dizer assim, uma vez a semana pelo menos, aos domingos, juventude, né, buscar no culto de jovens, não tem como se desviar. Se você estiver ali dentro da palavra de Deus, né, tendo uma boa semente, não tem como. Quando nós olhamos para a Bíblia assim, nós vemos, por exemplo, né? Quando vemos pessoas que nasceram dentro da igreja, a gente coloca um ponto de alerta em que sentido? Claro, é uma bênção você já nascer numa família evangélica, já nascer sendo criado nos princípios da palavra, indo na escolinha, aprendendo ainda mais. Então, assim, é maravilhoso, é uma bênção. Glória a Deus por isso. Eu nasci em berço evangélico e agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Mas a gente tem um sinal de alerta em que sentido? Porque a gente tem a tendência a achar que porque os nossos pais são, nossos avós são, nós também já estamos encaminhados, já estamos também salvos. Então, por isso também tem um ponto de atenção. Porque a salvação, a caminhada com Cristo, ela é individual. É individual. Então, quando a gente vê perdidos na casa do Pai, às vezes, não estou dizendo que 100% dos casos são, claro que não, né? N cenários podem acontecer e levar a isso, infelizmente. Mas um deles, acredito que o principal seja isso, pessoas que já estão muito tempo na caminhada e já deixaram a religiosidade entrar no coração, já deixaram o se garantir em terceiros a sua salvação. E isso é errado, né, Larissa? Sim, é errado. Hoje em dia a gente vê, né, muita juventude perdida por conta disso, né? Não busca a salvação, exatamente, busca em prazeres e no homem, né? Às vezes a gente vê um erro, por exemplo, dentro da igreja, né? E a gente vai, não, aquele erro, no mundo eu posso ter milhões de coisas aí, né? E é isso. Então, dentro da igreja, a gente tem que olhar para o alvo, que é Cristo. Não olhar para a esquerda nem para a direita, né? E quando estamos na igreja, que sinais que a gente poderia passar aqui para poder identificar uma pessoa que já está apresentando esses sinais, né? Que sinais seriam esses? Que ela está perdida, está fria dentro da igreja.
os sinais que ela apresenta? Isso. Geralmente a gente sente, né? Vamos dizer, a gente que está no Espírito Santo, que está na presença de Deus, a gente sabe quando alguém não está, né? A gente sente. E eu acho que se você for amiga dessa pessoa ou próxima, você vai ter que interceder pela vida dela, ajudar espiritualmente falando, não é com cobrança. Falando, não, você tá fria, não precisa falar, entendeu? É você buscar junto com ela ali. Chama ela para uma oração, chama ela para fazer um jejum com você. Buscar envolver também, Buscar envolver, chama ela para o evento da igreja, entendeu? E assim ela vai buscando. Mas se você deixar ela sozinha, com certeza os prazeres, os convites vão vir à tona e ela vai aceitar, entendeu? Já dizia o Thales, todo dia o pecado vem. Exatamente, me chama. Eu vou. Exatamente. E a gente vê esses sinais e até para você, de repente, fazer essa autoanálise, que é muito importante que você faça isso, né? Essa análise de como está a sua vida com Deus, como está a sua vida espiritual. Um sinal de que uma pessoa já está se perdendo, já está esfriando, já está ficando na temperatura morna, que o próprio Deus fala que quando não é frio e nem quente, já porque é morno, ele vai vomitar, né? Uma expressão muito forte ali. Então, para você fazer essa autoanálise de como está a sua vida com Deus, a pessoa que já está ali meio perdida dentro da casa do Pai, ela é uma pessoa que, apesar de estar na igreja, ela não é livre. Aquela liberdade em Cristo. Ela está na igreja, mas ela não é alegre. Novamente, a alegria em Cristo, não nos prazeres que o mundo pode oferecer, não nessa alegria momentânea, uma alegria falsa. Tá no coração de quem conhece Jesus, né? Exatamente. A pessoa pode estar ali dentro da igreja, mas às vezes o coração está cheio de amargura, cheio de mágoa, cheio de passado. A pessoa já vai se esfriando, né? Já vai perdendo aquele calor e aquele amor pela obra de Deus. Como você falou, essa pessoa começa a andar solitária. Não só porque as pessoas, né, não estão incluindo, ela mesma já vai se afastando, já vai, a palavra fala sobre a cinza no braseiro, né? Quando ela está longe ali, quando ela está longe, ela vai também se esfriando, né? Precisa sempre estar colocando a lenha ali no altar. Ou seja, aquele é o lugar do fogo, mas a pessoa já vai se distanciando, já vai esfriando. É aquela pessoa que tem um coração que não ama mais a Jesus como amava lá no princípio. Ela vai se perdendo ali também. Nós já falamos aqui vários sinais, né? Sinais, vários motivos. Agora, existe uma diferença quando nós falamos sobre o filho pródigo e a ovelha perdida? Você acha que essas parábolas que Jesus contou, elas têm semelhanças, sim, mas elas têm diferenças também? O filho pródigo e a ovelha perdida? Isso. Bom, a ovelha perdida, vamos dizer, é aquela que está dentro da igreja, né? E ao mesmo tempo está fora. E o filho pródigo também é aquele que conhece a palavra, porém ele não busca a Deus, entendeu? Ele abomina as coisas de Deus. Creio eu que seja isso também. Entendi. E qual que você acha que seria esse tratamento de choque, né? Esse tratamento, de fato, para as pessoas que se encontram assim, perdidas, frustradas, tristes dentro da igreja, já estão até pensando em, de repente, tomar uma decisão e sair, né? Que conselho, qual seria o tratamento para essa pessoa? Busca do Espírito Santo, né, Júlia? Eu acho que intercessão busca a palavra de Deus. Muito monte, muita oração, louvar a Deus, ficar na casa de Deus e não se misturar com pessoas que não estão no mesmo propósito. Porque se você se misturar, com certeza você vai cair mais do que já está. Entendeu? É buscar pessoas de Deus para andar com você, para te fortalecer. Buscar o pastor da igreja também, a orientação dele, na palavra. Pastor, você pode me dar uma palavra toda semana para eu estar lendo, para eu estar me edificando, né? E ali os irmãos da igreja vai estar te ajudando, acolhendo, orando por você. Né? Até os grupinhos de oração, células, pode ir na sua casa orar. E acredito eu que seja isso, se envolver na obra de Deus, com pessoas de Deus. Quando nós falamos sobre o perdido na casa do pai, você até comentou antes de começar. Desviada. E também já era aquele que eu separei o texto aqui, né? Quando nós falamos, por exemplo, do filho pródigo. Sim, o filho pródigo. Se fosse a história somente sobre o filho pródigo, aquele que pediu a herança com o pai ainda vivo, né? Pediu a herança, foi lá e gastou todo aquele dinheiro. Ele acabou com a vida dele ali, né? No sentido de que ele não via mais uma saída, né? E daí, naquela situação, ele se levanta e ele vai ter com o seu pai novamente. Até aí tem uma diferença, né? Quando a gente fala da ovelha perdida, eu vejo aquela pessoa que realmente ainda
não conhece o evangelho, né? O evangelho também. Aquela pessoa que está ali distante, ali o pastor vai e busca aquela ovelha, né? Aquela ovelha que se desgarrou. Já o filho pródigo, ele saiu até meio consciente da coisa, ele saiu e fez o que fez. Então, ele tem que cair cair na realidade, aquele choque de realidade, e ele cai em si e ele pensa, eu vou voltar para casa do meu pai. Ele se levanta e volta, né? Tem esse ponto também. Mas se a parábola do filho pródigo fosse só sobre ele, né? Sobre ele e pedir a herança ao pai, gastar todo o dinheiro, depois se arrepender e voltar para a casa do pai, iria acabar por ali. Mas não, a Bíblia faz questão de deixar registrado sobre também o filho mais velho. Lá em Lucas 15 fala que o filho mais velho chegou ali, ouviu barulho de festa. E aí no versículo 27, e ele lhe disse, veio ao teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aí o versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, nem era mais irmão dele, era este teu filho. Vindo este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, você matou um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, olha a resposta do pai para o filho mais velho. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo a gente se alegrar e se regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e agora ele foi achado. A gente vê aqui o contraste, né? A gente vê esse irmão mais velho que ele servia ao pai, mas ele não desfrutava daquilo também. Aqui o filho pródigo, no caso, ele estava perdido e retornou, né? Estava morto e agora voltou. Mas o filho mais velho estava morto dentro da casa do pai, no sentido também de não participar, de não ter esse relacionamento, falando, né? Espiritualmente falando. Ele não tinha essa participação, a gente vê que ele não tinha esse relacionamento. Ele priorizava mais o serviço e ele achava que com isso ele ia garantir a atenção do pai, né? O bezerro, a festa com seus amigos. Então, por que é importante Tesouros e riquezas, né? Exatamente. Por que é importante dentro desse tema de hoje, né? O perdido na casa do pai, a gente olhar para esse irmão mais velho do filho pródigo? Olha, dentro da casa do pai, olhar para o irmão mais velho... Vejo eu, assim, como exemplo a muitos jovens também, né? Vamos dizer assim, chegar onde ele chegou, né? Ele olhar somente para riquezas, bens e se desviar da forma que se desviou. A gente tem como exemplo. Então, assim, a busca pelo Espírito Santo, né? Olhar para essa história toda e pensar, Deus, que eu não chegue nesse ponto, entendeu? Porque tem muitas pessoas que vão se esfriando gradativamente, né? Aos poucos, não, vamos dizer assim, o esfriamento espiritual, ele não vem rápido, ele vem dia após dia, né? É uma seta aqui, é um sim ali. Então, assim, é a busca pelo Espírito Santo todos os dias. E quando eu olho pro irmão mais velho, eu vejo que ele gloriava muito do trabalho. Não é que o trabalho não seja importante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante, né? Vamos dizer, a gente tem que sim trabalhar, colocar o pão para nossa família, né? Porém, a gente primeiro o reino de Deus, né? As demais coisas serão acrescentadas, né? O pai, quando a gente olha o pai aqui, ele está representando Jesus, Deus, e quando a gente vê aqui, a gente vê claramente que o relacionamento ele é mais importante do que o serviço. Como falamos, o serviço para Deus não é que ele não é importante, mas ele não é o essencial, né? O mais importante. O mais importante, o propósito para o qual fomos criados é relacionamento com Deus, relacionamento com o Pai. A gente vê que ele aqui estava só no serviço. E quando nós olhamos lá também dentro do Novo Testamento, a gente encontra Marta e Maria. Uma escolheu os afazeres da casa, a outra escolheu estar aos pés de Jesus, o relacionamento, ouvir o que ele tem a dizer, ouvir o que ele tem ali a me ensinar, né? Agora, a gente vê a outra Marta perdida nos afazeres, né? Estava ali cheia de coisas, estava ansiosa e preocupada com muitas coisas. Ela chega até a repreender a Jesus por conta disso. E não é que ela estava fazendo algo ruim, ela queria servir Jesus da melhor maneira. Mas naquele momento,
a coisa mais importante, que não seria tirada, foi a parte que a Maria escolheu, o relacionamento. Então, muitos estão perdidos dentro da igreja, buscando muitas vezes somente o serviço. Né, se ocupar com as coisas de Deus, o que não é errado, mas se isso substitui o seu relacionamento com Deus, se torna errado. A gente vê o filho mais velho caindo nesse erro. Aqui ele fala com o pai: eu te sirvo há tanto tempo, mas o senhor nunca me deu um bezerro para eu me alegrar com os meus amigos. E o pai fala: tudo o que eu tenho também é seu, você sempre estará comigo. Então a gente vê que ele não desfrutava do relacionamento, não desfrutava ali de tudo que o pai poderia oferecer para ele. E tem muitos perdidos nessa mesma situação, né? Vamos agora para o nosso caso de hoje, Larissa? Vamos, bora. Preparada? Preparada. Vamos lá. Hoje quem mandou foi o Roberto. Ele mandou assim, ó: me chamo Roberto e sou membro da igreja. Sou batizado e me considero cristão. Porém, ainda gosto de fazer algumas coisas que são consideradas erradas pela igreja, como beber socialmente com os meus amigos e frequentar alguns shows ditos como seculares de alguns cantores que eu gosto. Alguns da igreja me chamam de perdido, mesmo eu estando dentro da igreja. Será que eu estou errado? E ele pergunta o que eu posso fazer para mudar isso. Diz aí, Larissa. É Roberto, né? Oi, Roberto. Então, totalmente errado, né? Vamos se dizer assim, você pode sim ter amigos não cristãos, porém você tem que servir como exemplo para esses amigos, entendeu? Beber, bebida alcoólica. Não pode, Roberto. Você vai ter que se santificar. Vamos dizer assim, nesse início, para não beber, não consumir mais o álcool, você vai ter que andar com pessoas santas para se edificar. E depois que você tiver santificado no Espírito Santo, buscando a Deus, sua carne estiver forte, você vai conseguir rever esses amigos e pregar e mostrar o seu exemplo para eles, entendeu? A gente vê que alguns hábitos dessa pessoa que está no processo ainda, né? Aqui ele não falou há quanto tempo já que ele é da igreja, mas, bom, a gente vê alguns hábitos que precisam ser mudados, né? Quando a gente se batiza, recebemos um novo espírito, ou seja, somos uma nova criatura. Tudo que era velho, passado, o que a velha criatura fazia, ficou ali sepultado. Como fala em Lucas 15, 20, né? Até eu separei aqui esse versículo que fala: então voltou à casa do pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Muito forte, né? Exatamente. E a gente vê no caso aqui coisas que precisam ser mudadas. O filho pródigo precisou chegar no fundo do poço para cair em si. Que você não precise disso, que você se arrependa antes, que você largue esses maus hábitos e que acabam dando mau testemunho para as pessoas, né? A gente vê muitas coisas e tem como, mas não tem nada a ver. Já tivemos esse tema aqui, você pode se aprofundar assistindo aí no canal do YouTube, canal CJC Oficial, vai ter lá esse programa. Não tem nada a ver. E a gente vê o perigo disso. A maioria dessas coisas que não tem nada a ver são portas de entrada. Não são um mal quando você olha, né? Agora... É tudo muito bonito, né? Muito bonito, atraente. Não tem nada a ver, não vai impactar a vida de ninguém. Eu não vou me embriagar, a pessoa pode pensar, né? Fala, tem o pecadinho e o pecadão. São portas de entrada. Exatamente, Ou seja, você redobra a sua atenção, porque o que vai matando ali a vinha são as raposinhas. Exatamente. São aquelas pequenas coisas. E como eu falei, você também dá mau testemunho para as pessoas. Então, muita atenção nisso. E quando as pessoas te consideram como perdido dentro da casa do pai, será que esse seria um caso, Larissa? Quando a pessoa se considera perdido na casa do pai? A gente vê ele com esses hábitos, né? Ele diz aqui que bebe socialmente, vai a alguns shows seculares de cantores que ele gosta, e as pessoas da igreja têm ele como um perdido na casa do pai. Seria esse também um caso? Seria. Ele, vamos se dizer que está perdido na casa do pai, né? Ele está dentro da casa do pai, porém não está buscando verdadeiramente todo o coração. Porque a gente que está no espírito não consegue beber, não consegue se misturar com as coisas mundanas, né? Quando você está forte em Deus, buscando, você não consegue se envolver com esse tipo de situação.
Essa pessoa precisa se fortalecer espiritualmente em Deus. Exatamente, porque diariamente, já falamos aqui N vezes, e não é mal falar mais uma vez, porque isso você vai enfrentar todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que falar um pouquinho disso. Todos os dias. Que você vai lutar contra a sua carne, você vai lutar contra emoções, contra sentimentos, e se o seu espírito não estiver forte, é o outro lado que vai vencer. É o seu sentimento, é a sua emoção, é o seu impulso natural, é o seu impulso carnal, são os seus desejos. Então, o seu espírito precisa estar forte. Como que eu fortaleço o meu espírito? Você precisa quebrantar a sua carne. Já falamos aqui sobre o jejum. Você pode procurar também este vídeo, vai abençoar muito a sua vida. E o básico do básico, a leitura da palavra. Quando você vai enriquecendo o seu espírito, alimentando o espírito. Assim como um almoço, um jantar alimenta o seu corpo, o alimento espiritual é a palavra de Deus. Então, se você tivesse só uma refeição no dia, né, ou tivesse uma refeição por semana, como que o seu corpo ficaria natural? Não ia ficar um corpo forte, saudável, né? Pronto ali para os desafios do dia a dia, não ia ficar pronto. Agora, se você tem uma alimentação bonita, regrada, saudável, seu corpo fica forte, fica preparado para qualquer desafio. E espiritualmente é a mesma coisa. Quando você está forte na palavra, quando você tem relacionamento com Deus, quando você tem um encontro real com Cristo, você está diariamente buscando ali fortalecer o seu espírito, isso faz toda a diferença. Aí pode vir o que for, você vai vencer com a graça do Senhor Jesus. Já estamos chegando no fim aqui, Larissa, mas antes de encerrar, eu queria que você fizesse aquele recado especial para quem quiser acompanhar um pouquinho mais da sua vida, ministério, dia a dia, aquilo que você tem para abençoar a vida das pessoas, suas mídias sociais também, fica à vontade. Sim. Gente, que momento! Bom, meu Instagram é Larissa Gomes TS e também vou pedir para vocês seguirem o JQV Rio de Janeiro, né? E também seguir IGD Madureira Rio de Janeiro. Show! Perfeito, Larissa! Muito obrigada pela sua participação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? E muito obrigada a você de casa. Ficou com a gente até aqui. Um grande abraço. E agora, ó, tchau, tchau! Até a próxima! Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!